Olá, meu nome é Victor e nesse vídeo iremos abordar instruções de memória e instruções de data processing. No vídeo passado, eu demonstrei como inicializar registradores usando a instrução move e como realizar as operações de somar e subtrair dois registradores utilizando, respectivamente, as instruções add e sub. Mas se os registradores fossem os únicos espaços disponíveis para guardar os operandos, estaremos limitados a programas muito simples, de apenas 15 variáveis no máximo. Felizmente, dados podem ser guardados na memória também. Em ARM, as instruções operam exclusivamente com registradores, então, se eu quiser manipular um dado que esteja na memória, primeiro é necessário carregá-lo para um registrador. Os programas que escreveremos, em geral, são uma combinação de registradores e memória. Na arquitetura ARM, a memória é byte addressable, o que significa que cada byte na memória tem um endereço único. O visual usa endereços de memória com 32 bits de tamanho e palavras de dados também de 32 bits de tamanho. Uma palavra de 32 bits consiste de 4 bytes de 8 bits cada, o que significa que cada endereço de memória é um múltiplo de 4. Em ARM, existe a instrução str, Store Register, que guarda o valor de um registrador em um endereço de memória. A instrução str interpreta o endereço de memória como um endereço base mais um offset. Na imagem, vocês podem ver como em C, essa dinâmica de endereço base mais offset é exatamente como funciona a indexação de vetores. Como mencionado anteriormente, cada palavra de dado do visual tem 4 bytes. Então a palavra 0 está no endereço 0, a palavra 1 está no endereço 4 e assim por diante. No exemplo do código, é possível observar o uso de um offset de 20 em hexadecimal, que em decimal é 32, em R0, ou seja, a partir de R0, que é o endereço base, eu quero ir 32 bytes para frente e guardar o valor de R1 nesse endereço. Podemos ver o resultado da operação na janela de Memory Contents. Existe também a instrução LDR, Load Register, que recupera um dado que está em um endereço de memória para um registrador. STR e LDR são instruções que acessam palavras alinhadas em múltiplos de 4 na memória, mas existem as instruções que acessam bytes individuais dentro de uma palavra de 4 bytes. São elas a LDRB e a STRB. Elas funcionam da mesma maneira que STR e LDR. A diferença é que podem, respectivamente, colocar um byte ou carregar um byte de um endereço. O que acontece se eu tentar acessar um byte com a instrução str, por exemplo? O visual simplesmente retorna um erro. strb e ldrb são úteis quando estamos tratando de strings, por exemplo. Veremos isso quando entrarmos no assunto de loops. Memórias endereçáveis por bytes são organizadas em Big Endian ou Little Endian. Nos dois casos, o byte mais significativo fica à esquerda e o byte menos significativo fica à direita. O endereço da palavra é o mesmo e refere-se aos mesmos 4 bytes. A diferença é apenas o endereço dos bytes dentro da palavra. Em máquinas Big Endian, os bytes são numerados começando com 0 no byte mais significativo. Já em máquinas Little Endian, os bytes são numerados começando do 0 do byte menos significativo. Há também as instruções conhecidas como Data Processing Instructions. ARM define uma variedade de instruções de processamento de dados. As instruções ORR, AND, EOR, que é a SHOR, e a BIC, ou BIC, são conhecidas como instruções lógicas. São instruções que afetam os bits dos operandos. Podemos usá-las, por exemplo, para contornar a limitação do imediato. Ao realizarmos uma série de bitmasks, podemos criar um número que não poderia ser criado rotacionando um imediato de 8 bits. No visual, podemos ver um exemplo disso. Ao tentarmos mover o número 4095 em hexa para R0, somos informados que não é possível, pois esse número não pode ser gerado por rotação. Então, utilizamos OR nos valores contidos em R0 e R1 e obtemos o número que queríamos anteriormente. As instruções LSR, LSL, ASR e ROR são conhecidas como instruções de shift. Também agem nos bits dos operandos. As instruções de shift arrastam o valor em um registrador para a esquerda ou para a direita, fazendo os bits nas pontas transbordarem e se perderem para sempre.
As instruções de rotacionar rotacionam o valor de um registrador em até 31 bits. Normalmente nos referimos aos dois tipos de instruções como instruções de shift mesmo. Em ARM, as instruções de shift são LSL, shift lógico para a esquerda, LSR, shift lógico para a direita, ASR, shift aritmético para a direita e ROR, girar para a direita. Shifts para a esquerda sempre preenche os bits menos significativos com zero. Entretanto, shifts para a direita podem ser tanto lógicos, os bits mais significativos são preenchidos com zero, como aritméticos. Os bits mais significativos são mantidos conforme o bit de sinal. Essas instruções são importantes, pois podem simplificar um cálculo que de outra forma poderia levar muitos ciclos de clock para acontecer. Fazer shift para a esquerda de um valor por n bits equivale a multiplicar esse valor por 2 elevado a n. De maneira análoga, fazer um shift aritmético para a direita equivale a dividir esse valor por 2 elevado a n. Bem, por esse vídeo é isso. Até a próxima!